Boa noite! E mais um Coachcast. É isso aí. Vamos lá E pra hoje mais um. especial, né? Hoje é mais do que especial. Hoje é o nosso primeiro Coachcast, podcast para falar de inteligência emocional com um convidado. Convidado mais que especial, não é, Danúbia? É, muito. Antes disso, vamos pedir aí para o pessoal que está assistindo compartilhar, Compartilhe esse link. curtir a página do canal, seguir a Única Fran Única Fran com 2 N's no final. Eu falo sobre comportamento e imagem. e Danúbia Vilela, por favor. Né? Prontinho. Prontinho. Você quer apresentar o nosso convidado? Vai me dar essa honra. Ah, eu vou te dar essa honra. Obrigada. Então, Para nós é uma honra receber aqui Jonatas Randall, está aqui com a gente no nosso Coachcast. Ele que é o presidente dessa casa, presidente da TV Barueri, está nos dando a honra de estar aqui com a gente. E eu vou dizer, viu, nós vamos falar de um assunto bem pessoal, né, Danúbia? Um assunto muito Sim. pessoal, que a gente já tem falado aqui nos outros episódios. E hoje a gente vai, a partir de hoje, nós vamos ter alguns convidados. Ele está nos dando a honra de ser nosso primeiro convidado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fran. Obrigado, Danúbia. A honra é minha. Eita. a honra é nossa. Estar diante de 2 mulheres aí, né? É de frente com Danúbia e Fran, não é de frente com Randall, né? Não é diferente. Parece que o jogo virou. Parece que o jogo virou. Não sei. Vamos ver, mas vamos ver o que vai dar, né? Falar sobre inteligência emocional é um desafio. É um desafio, O né? petróleo do momento é ter a inteligência Emocional. Então, É aquele minutinho que você quer xingar, fala 1, 2, 3, oi amigo, tudo bem? tudo bem. Liga o modo simpatia. Cara de paisagem e tal. Isso. Eu acho que eu me dou bem com essa parada aí. Isso dá bem. Dou bem. É, às Vamos lá, vezes. vamos tentar. Pode ser que tenha a ver com o perfil, né, Danúbia? E também serve copo d'água de vez em quando. Eu acho o seguinte, a única coisa que eu queria combinar antes de a gente começar com a Tem entrevista... combinados, Então, tem seguinte, combinados. Vamos lá. eu queria conversar só com você, não com a Danúbia. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Nossa advogada nem está presente hoje. A Aline Cavalcante normalmente é quem faz essa... Danúbia tem uma mania de responder na minha frente. Eu vou ficar muito bravo. Eu vou embora se ela fizer isso. Eu vou me controlar. Aí você vê que eu não tenho interesse emocional em relacionamento. Gente, vamos fazer um combinado? Levanta a mão, Danúbia. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Que serei extremamente profissional nesse podcast. Extremamente profissional nesse podcast. Porém, depende. Jonatas Randall. Ixi, viu a pressão? Pressão, aham. Mas tá bom, vamos lá, Quando gente. chama Vamos pelo tentar. nome completo, já viu, né? Vamos Então, lá, para obrigado. você que está nos assistindo aí pela primeira vez, o nosso Coachcast, Jonatas Randall e Danúbia Vilela são um casal, né, gente? A gente tem que explicar. A gente tem que casar. A gente tem que explicar que são um casal e que a gente vai falar de nada menos do que linguagem de amor. Achei perfeito isso. Ô, louco, não sabia desse assunto. Uai! Sério? Ninguém me avisou Qual é o isso. tema de hoje? Vida ao vivo. Vida ao vivo. É vida ao vivo. Eu tô com as respostas do teste dele, inclusive aqui na minha mão. E nem Que foi a Danúbia ele que respondeu, sabe. disse passagem. Oxi, Não. nem- respondeu. É que eu trouxe alguém, né, pra gravar. Ele respondeu, tá gravado, eu posso provar que foi ele. Fran, antes de começar a falar com ele, fala um pouquinho do teste, como que Isso. funciona, para quem tá chegando agora entender. Quem não Isso. assistiu os nossos Os anteriores, nossos episódios. Isso né? aí. Inclusive, estamos no 8º. No 8º episódio do nosso Coachcast. Que É isso sucesso, aí. hein? Que Sucesso. sucesso. Então, a gente vai falar desse tema que é tão importante, né? Que é a linguagem de valorização, da onde sai, né? De que se alimenta, de onde veio. E essa fala, ela nasceu nos muitos atendimentos de Gary Chapman, e ele que é o autor daquele livro, que eu acho que você deve conhecer também, As 5 Linguagens de Valorização. Passado o tempo, ele, além de aplicar todo esse conhecimento com os casais e famílias que ele atendia, ele percebeu que esse assunto, esse lance de linguagem de valorização também se aplicava ao mundo corporativo. E aí ele escreveu as 5 linguagens de valorização no mundo corporativo. E é mais disso que a gente vai falar hoje, até para evitar qualquer situação com os nossos convidados e apresentadores. Que alívio. Tô aliviado agora. Já tirei toda aqui uma tensão Pressão. aqui, né? Dessa mesa. Já tava cutucando aqui de baixo, aqui já tá... Então, Gary, ele traz essa percepção de que assim como
Se eu estivesse falando aqui em aramaico, em alemão, vocês não estariam, possivelmente a maioria das pessoas não estariam entendendo. Então, a gente tem uma linguagem, um idioma, quando a gente fala de valorização e de amor, né? Então, isso é interessante. muito interessante, né? Então, se duas pessoas que se amam, como essas que cá estão nessa mesa, falarem idiomas diferentes, ou se não tiver... Dá divórcio. Dá problema, né? Dá divórcio. Eu tava fazendo toda uma... Mas ele já explicou. Eu tava fazendo toda uma pompa aqui. Dá divórcio, eu acho que pior que isso, dá uma guerra contínua dentro de casa, que eu acho que consegue ser ainda pior do que pessoas que decidem seguir outro caminho. E essa linguagem é para todos os relacionamentos, né? Isso, todo tipo de relacionamento. Todo tipo de relacionamento. Desde, se abrir os olhos de manhã, a primeira pessoa que você vê, se você não tiver uma inteligência emocional, ele entender que a pessoa tem o costume de acordar mal-humorada. Por exemplo, a cidadã aqui, ela acorda mal-humorada. Sério? Eu gosto de falar de manhã. De manhã eu gosto de falar, despachar, fazer as coisas, dar encaminhamento. Eu gosto disso. Ela já... Você pode falar o que for, coisa importante, ela não ouve. E se começar com elogios, assim? Como que ela Pode reage? o que for, não tem jeito. Não tem jeito. Ela não tá nem ouvindo que a gente elogiar. Aí quando chega à noite, sou eu que tô desligando. Tô desligando, que desliga até o ponto que durmo. É a hora que ela quer falar. Entendi. Então, às vezes eu tenho que ter um equilíbrio entre essas duas. Exatamente. E aí, eu faço com a cara de paisagem, viro pro lado dela e fico olhando pra ela. Olho vidrado. Assim, Tomara que sabe? meu olho não feche, tomara que meu olho não feche, tomara que meu olho não feche. Você tá ouvindo? Você entendeu o que eu falei? O que você acha? Tá bom. Eu nem sei o que é. Tá bom. Por isso que eu acho que tem algumas coisas que ela leva a pauta nesse momento do meu de fragilidade. Tipo, não, mas ontem tu falou que tava tudo bem. Tipo assim, né? Isso, então é ruim. E de manhã, quando eu falo, vem no final do dia, mas você não fez tal coisa? Eu te falei de manhã. Entendi. Então, assuntos importantes é melhor ter no meio do dia, é isso? O que eu entendo? Eu escrevo. E ela faz ela assinar? Não, como é que tá isso? Fica no zap, né? Então fica ali um azulzinho, sei que recebeu. Quando eu vou cobrar, se fez ou não, eu só faço assim, ó. Tem um check aqui, tem um check. Sabe que legal? Eu falo... Primeiro, eu ligo pra ver se executou aquela tarefa que a gente combinou. Não me atende. Naquele momento eu sei que não atendeu porque sabe que eu vou cobrar aquilo. Aí vai fazer... Aí depois, oi querido, aí eu vi que claro que eu já fiz, tipo assim. Isso. É o que eu faria. Eu sou muito inteligente. Muito inteligente. Muito. Eu não vou pro confronto. Não, agora ela não vai, porque comigo não tem confronto. Eu não queria brigar comigo, eu não perco uma também. Desse jeito. Vamos dar continuidade. Gente, Cadê vamos chamar a os Aline? nossos comerciais já rápido, né? Brincadeira. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui. Independente de ter, né, de ter as dificuldades que todo mundo que tá vivo tem, né? Se tá vivo, tu tá tendo situações para resolver. Tem muito conhecimento entre vocês, né? Autoconhecimento, conhecimento um do outro, com certeza respeito também, porque só de ele citar a forma como ele funciona, a forma como tu funciona e o que vocês estão fazendo para isso dar sempre certo, já mostra o quanto há amor, respeito e tudo que estamos uma família importando um precisa. com o outro para que as coisas caminhem, certo? Isso aí, isso é lindo. É só amor, viu? Porque é o seguinte, para tudo isso, os defeitos, é o filtro do amor. Exatamente. Porque se você não for esse filtro, você vai começar, vai ter divórcio, é natural. Exato. Mas é para tudo, né? Pra não tudo. só no relacionamento entre homem e mulher. Isso. Em tudo tem que ter amor. E Como é que eu fui no meu teste? Então, é o que eu ia dizer, já peguei aqui, vamos lá. Aí, vamos lá. Em casa a gente conversa de novo sobre esse assunto. Vamos Amiga, tu que escolheu o convidado, amiga. Mas Vamos você vai lá. gostar, você vai gostar. Te Então prometo. tá bom. Vamos lá, gente. Aqui nós temos o quê? O resultado da pesquisa de Jonatas Randall no ambiente de trabalho, a linguagem de valorização dele no ambiente de trabalho e nos relacionamentos pessoais. E a gente vai focar aqui no ambiente de trabalho. Nós temos 5 linguagens de valorização. A primeira, em primeiríssimo lugar, com quase 32%. Quer arriscar? Não? Palavras de afirmação. Uma das primeiras linguagens de valorização de Jonatas. Faz sentido pra ti? Bom, você tá falando aí, né?
melhor você me dar o conceito dentro bom. daquilo que você entende para a afirmação, me dá o conceito que eu falo se vai ter ou não, vai. Ah, perfeito. Porque é especialista aqui é você. Com certeza. Devolveu com força. Ai, eu falei que você ia gostar. Devolveu com força. É. Vamos lá. O que é a linguagem de palavras de afirmação? É aquela pessoa que se sente amada quando ela é valorizada com palavras. Então, em todo sentido, tanto na questão física quanto no desempenho, e como a gente está falando aqui do ambiente de trabalho, são com certeza questões relacionadas ao teu trabalho. Então, tanto pares, quanto subordinados, quanto pessoas que de repente estão acima de ti, quando elas chegam para ti, te valorizam com palavras, que trabalho incrível, que desempenho incrível, né? Com certeza tu deve ouvir isso, né? Imagino, porque te conheço. Quando isso acontece, tu se sente muito amado. Olha, é um trabalho de equipe, né? É que quando a gente recebe um elogio desse, né? Eu vou levar para o meu trabalho. Então, eu estou exercendo uma função de confiança do prefeito, né? Quando eu assumo a tarefa e eu e minha equipe consegue desenvolver essa tarefa e conseguir atender a expectativa, eu me sinto realizado, sim. Com certeza. Porque senão eu dei conta do recado. Então, correspondeu. E isso deixa qualquer um de nós que tem um ego orgulhoso, né? Não tem Sim, jeito, é natural sim. isso. Aliás, a gente trabalha para ter resultado. Se você não tem resultado, e uma coisa que o contrário disso me deixa muito irritado. Então, eu sou um cumpridor de tarefa. Então, se me dá uma tarefa, você pode ficar tranquilo que eu vou cumprir minha tarefa. Quando eu exerço uma função de liderança, que eu dou a tarefa para alguém e a pessoa não desenvolve, isso provoca em mim uma grande irritação. Só que a minha reação é de isolamento dessa pessoa. Eu não peço mais e vou fazer. Então, a forma de eu punir essa pessoa, né? Isso, a minha natureza é assim. Eu falo, tá bom, eu peço para outra pessoa fazer. Eu nem falo nada da outra pessoa. Até eles reclamam. Pô, você pediu para 10 pessoas fazer? Eu falei, não, porque os 9 não fez. Entendi. Se um dos 9 tivesse feito, você não estaria fazendo. A pessoa já perde mesa contigo. Então, quando eu encontro um time que corresponde à expectativa, que é da mesma velocidade que eu, cara, eu tenho uma satisfação pessoal absurda. Demais. Então, Perfeito. isso tem muito a ver comigo. Isso tem muito a ver... Desculpa, pode falar. Ô, Fran, era bom aqui, até para quem está nos assistindo, e até para ele mesmo, entender quais são os 5. Eu ia deixar de surpresinha, mas vamos vai pra falar. É bom, sabe por quê? Porque entre os 5, aí ele vai conseguir ter uma noção geral, e as pessoas que estão assistindo também, do que exatamente, quais os sentimentos que estamos falando, das sensações que estamos falando. Perfeito. Porque tu comentou de realizar uma tarefa. Beleza, mas quando essa tarefa é celebrada, ela é com palavras, ela é com presentes, ela é com uma comemoração, aí que entra a linguagem de valorização. O gesto, né? Aí tem vários... Por palavras eu não sou muito... O gesto, para mim, a própria realização da tarefa já me dá uma satisfação. Entendi. Não precisa nem falar para mim. Porque eu entendi que a pessoa fez. Agora eu procuro valorizar essa pessoa que fez. Com palavras. Com palavras, com atitude, Pronto. dando outras oportunidades, fazendo parte do time. Falar, pô, realmente essa pessoa... Deu tudo tão certo que tu tá aqui comigo de novo, tipo assim. É isso. Era disso que eu queria falar. Ele receber elogios, Não brilha. Não brilha. Agora ele fala. Ele agradece, ele elogia, ele fala muito bom. Então, as palavras de afirmação é dele para outras pessoas. E para ele isso é muito importante. Ao contrário também, quando eu não gosto, eu falo, pô, não gostei, você não fez. Também. Negativo também. E eu falo para a pessoa, você precisa melhorar nisso. Porque, Fran, eu também quero que as pessoas falem comigo no que eu preciso melhorar. Exato. Então, eu subo um pouquinho a régua com as pessoas, porque eu também quero que as pessoas sobem a régua comigo. Porque a única forma de a gente viver em sociedade de forma harmoniosa é eu saber se eu estou agradando, se eu não estou agradando. Porque eu sempre levo o seguinte, todos nós temos as nossas bagagens da vida. Ixi, Né? Com certeza. A forma que os pais criaram,
a forma que foi, ou que não teve um pai, não teve uma mãe, não teve uma boa educação, não teve boa oportunidade. Então, de alguma forma, isso formou nela algumas coisas que na hora do trabalho, na hora do relacionamento, ela tem problema. Eu tenho vários exemplos aqui, posso citar um de um determinado lugar que eu trabalhei. A pessoa era muito difícil de lidar com todo mundo. Só que era um bom cumpridor de tarefas. O que eu fiz essa pessoa? Botei dentro de uma sala sozinho. Pronto. O problema é gente ganhar tarefa. Falei, gente, ninguém precisa ser amigo dele aqui, não. Não seja amigo dele. E você precisa ser amigo, você divide, vai almoçar sozinho, faça sozinho, trabalhe sozinho. Porque ele era muito chato. Mas era um bom cumpridor de tarefa. Daqui a pouco o perfil. Só que aí, um dia eu fui almoçar com essa pessoa. E eu ouvi a história dessa pessoa. Por que ela era egoísta, por que ela não dividia nada com ninguém, por que ela não queria o espaço dela ser invadida por ninguém. Eu fui entender a história dela e aí eu vi que eu tinha que olhar para essa pessoa com filtro. Então é muito mais fácil quando você... E você com gestão de pessoas. Hoje lá na secretaria tenho mais de 60 funcionários diretos e indiretos, tem mais de 60. Então imagina 60 cabeças diferentes. Nossa. 60 pai e mãe diferentes. 60 filhos diferentes. 60 educação diferente. 60 oportunidades diferentes. 60 dificuldades diferentes. São 60 pessoas diferentes. Você lidar com isso, trazer isso para sua realidade, é muito ruim. Muito E você tem que ser habilidoso. Né? Muito desafiador. Porque você sempre, como líder, você sempre tem que fazer esse filtro. O que as pessoas não entendem hoje, e aí existem os conflitos, tanto pessoal, amoroso e trabalho, porque eu nunca entendo a história da outra pessoa. Aí eu falo, às vezes quando você entende... Por mais que a gente diga, né? Não, me Não é coloquei você que no tá lugar aí. dele. Não tem como se colocar Então, no lugar do outro. Por exemplo, se você pega um filho de militar, por exemplo, ou ele é revoltado, ou ele é muito na regra. Por quê? O quartel ensinou o pai dele a ser Correto. horário certo, roupa bem passada. O militarismo deixou ele daquele jeito. Automaticamente, aquele militar também implantou o regime militar dentro de casa. Então, A única forma certa é aquela ali. A esposa, os filhos. E normalmente lá tem um conflito. Se você tem lá dentro esse conflito e os filhos eles não aceitam, eles se rebelam. Então é muito do filtro. Então, por isso que eu acho que as relações hoje é mais importante do que currículo, do que formação. A formação às vezes traz, né? Mas a falta de inteligência emocional Hoje leva. as entrevistas, as pessoas falam mais de relacionamento interpessoal do que de habilidade. Exatamente. Porque a maioria das pessoas que são habilidosas, elas não conseguem se socializar. Porque elas são autossuficientes. E aí gera os conflitos. Sim. Não para lugar nenhum, ninguém gosta dela, e assim vai. Ou às vezes as oportunidades que recebe nunca são suficientes, né? Eu sempre sei mais, eu posso mais, não preciso me submeter. E por aí vai, né? Uma série de situações que surgem. Então, respondendo ao pedido de Danúbia, vamos falar sobre as demais? Sim. Das 5 linguagens de valorização, a gente está nas palavras de afirmação, nós já falamos o que é, né, e como que se aplica, no caso de Jonatas, o tempo de qualidade, o toque físico, os presentes e os atos de serviço. Tá, então, vamos ver como é que ficou a ordem? Então, em primeiro lugar, palavras de afirmação para você faz sentido. Ela ficou em primeiro lugar. Melhor do que presente, toque físico. É isso. Pega o código. Pega o código. Pegou o código. Foi eu que pedi para ela trazer você, pra eu entender as coisas assim. E me dá bem. Pede a produção colocar me o dá GC bem. ali, ó. Fala pra ele colocar o GC ali, que é legal. Tá, a produção, coloca o GC, por favor. Ao vivo. O GC. Bora. Pronto. Eu esperando o GC. Bora. Em segundo lugar, então, com 28,46%, tempo de qualidade. Uau! Tempo de qualidade. Surpresas nesse teste? Tu acha que não Tempo faz de sentido? qualidade. Ele tá muito parecido com o meu. Tu vê que o teste é dele, mas quem faz o comentário... Mas deixa Mas eu te tá tudo bem, explicar, tá tudo bem, Fran, só vou tô te explicar dizendo. agora. É que nós somos um.
Uau, toma! A cara dele. Desafio. E agora? Estamos ao vivo, querida. Se Ok. comporta. Vamos Tempo lá. de qualidade muito bom. Tempo de qualidade. Então, Já foi prioridade para mim em trabalho. Hoje não é mais. mas deixa eu só fazer uma Mas isso ressalva mudou. aqui. Deixa eu só explicar. No ambiente de trabalho, o tempo de qualidade seria de repente, aquele teu subordinado que chega para tirar uma dúvida sobre uma demanda. E aí tu vai explicar para ele, é isso, isso, isso. Sai. Porque tu tem outras coisas para fazer ou porque o teu ritmo é mais acelerado que o dele. Para ele já não vai. Se a linguagem de valorização dele é tempo de qualidade, para para mim ele não. responder, para eu responder ou ela responde? Ela tá respondendo Vamos já tentar ali. aqui de novo? Vamos tentar aqui. E para de ficar olhando para a televisão. Gente, o teste Olha pra dá câmera. muito certo. Eu indico muito, de verdade. É muito isso. E entender essas coisas na pessoa, as pontuações, isso é ótimo. Eu não tô dizendo que é pra ele. É pra mim. De verdade. Para ele, para ela, para todas as pessoas que desejam viver melhor, né? Porque a gente já foi validada essa fala aqui de que a pessoa que não consegue se relacionar, ela não tem sucesso. Tem como ter sucesso na vida sem conseguir se relacionar de forma inteligente? Não. Não tem como. Em qualquer cenário, em qualquer ambiente. Né? Não tem. A gente sempre vai precisar de pessoas e, no fim das contas, mesmo aquele funcionário que só trabalhava com tarefas, ele está fazendo aquelas tarefas para, em algum momento, aquilo ser entregue para pessoas. No fim das contas, a nossa vida sempre é para pessoas, né? Então, o tempo de qualidade no ambiente de trabalho está relacionado a isso. Não vai passar tempo com aquela pessoa, porque é o ambiente de trabalho, o teu relacionamento ali é outro, né? Com aquela pessoa. Mas é ter aquele tempo necessário para a pessoa entender, entregar e até comemorar as vitórias. Olha, eu sou muito corrido, né? Então, eu não gosto de mimimi. Quando chega na minha sala, quando você vai fazer um rodeio, fala, pera um pouquinho. Vamos no assunto. Como? Largo como? Então, vamos no assunto. Então, esse é um pouquinho... Eu sou muito pragmático nisso e eu tento me policiar e me corrigir. Até para respeitar a pessoa do meu lado, porque às vezes ela só quer falar. Então, de vez em quando, a gente exercita aí a paciência, né? E senta hoje... Tá bom, pode falar. Você ouve. Mas eu conto assim, uma vez, duas, e na terceira vez eu já vou, pera um pouquinho, gente, não vamos perder tempo de novo. Já falei tudo que falar pra você. Pronto. Agora, de trabalho, eu tenho sim o hábito de chamar a pessoa e passar a tarefa, combinar, conversar. Fico muito irritado quando entra na minha sala assim, nada pra anotar, né? Tipo, eu vou falar e ele vai ficar Porque voando. eu falo, não anotou nada, como que vai fazer? Mas eu falei 10 coisas. Não, mas eu tenho memória boa. Não confira a memória. Sim. Então, eu tenho... Aí o que eu faço? Eu escrevo no meu caderno. Ele fala, Fran, tá bom. Quanto tempo você faz isso? Aí você chuta o balde. Faz 3 meses. Tá bom, fechou. 3 meses. 3 meses. Eu coloco ali no meu caderno ali. 3 meses chega. E aí eu chamo a pessoa, vamos lá, 3 meses chegou. Nossa, eu pensei que ele tinha esquecido. Tipo assim. Aí só Aquele que que não eu anotou. aviso no dia, ele fala amanhã, hein? Você lembra aquela tarefinha nossa que a gente comprou? 3 meses da manhã. Ele vira noite. É isso. Então, eu consegui, eu falando de trabalho, né? Principalmente na área de TI, na prefeitura grande como Barueri, de colocar um ritmo que as coisas funcionam lá no piloto automático. Tô lá 6 anos, no começo eu sofri bastante, que eu não entendia as coisas e tal, mas hoje não, hoje já entendo, sei quem é meu time, quem faz o que, como faz, quem... Sabe até onde dá pra ir com eles? Ou, E assim, olha, sei até com quem eu posso dar tarefa e tá ok, e também sei as pessoas que eu não posso contar com elas, mas estão lá. Estão criando, estão numa função, mas estão lá. Não tem habilidade que os outros têm, mas tem uma habilidade específica que eu preciso estar lá. Então, esse tempo de qualidade, eu sou muito aberto a isso. Quando às vezes eu vejo um colega de trabalho que ele está psicologicamente não está bem. Eu falo, mano, você não está bem, vamos almoçar hoje, vamos trocar ideia. O que tá acontecendo? Vamos aliviar, né, essa situação aí. Então eu vou lá, converso, então, aí eu me abro, né? Falo um pouco da vida, das coisas, aconselho as coisas. Então,
Isso aí eu sempre sou aberto para esse bate-papo com eles. Com os amigos, né? Eu sempre gosto tal, de conversar, Ter espaço, de falar. ter tempo com eles. Agora, quando eu tô na minha correria, não adianta me parar que eu não vou parar. Nem a Danúbia consegue me parar. Prioridade. Trabalho. Preciso falar com você, é urgente? Vida ou morte? Não, então em casa a gente conversa. É isso aí. Nunca é. Graças a Deus. Então, por quê? Porque a vida, Fran, ela é completa de resultados. Você tem que dar resultados. Para você mesmo, para quem você trabalha, para a sociedade. E principalmente quando você exerce uma liderança, as pessoas estão espelhando em você. Então você tem toda uma dupla expectativa. responsabilidade. Então você tem que ter esse equilíbrio. Eu procuro ter. Né? Procuro ter calma. Procuro não perder meu sono com qualquer coisa. Né? Procuro fazer tudo que está no meu alcance. Eu falar, pô, eu não consegui. Não, eu consegui. Eu fiz tudo que eu pude. Para dizer que não conseguiu é porque não deu certo, queimou não deu todos certo os... mesmo, mas eu fiz tudo para fazer. Então, você estar ali 100%, eu procuro fazer. Então, hoje eu atendi mais de 10 pessoas na secretaria de manhã e aí, se eu chego lá e não tenho uma relação respeitosa, fica o celular. A minha secretária, quando eu passo de 10 minutos, ela me liga, tudo bom? Ó, chegou fulano. Ela, tá bom. Pra dar aquele Mas giro. Ela tá tentando me ajudar para me livrar da pessoa. Eu não consigo fazer isso. Às vezes a pessoa vai na minha sala e fica com uma hora lá conversando, falando, mas não ninguém deixa a pessoa falar, ouvir, porque essa é a qualidade. Primeiro, quando uma pessoa procura você para falar, conversar, para expor um problema, apresentar uma solução, você tem a oportunidade de ser o divisor de águas daquela pessoa. Nossa, demais. Falou tudo agora. Quem pegou essa chave aqui desse podcast, pegou tudo. Então, Exatamente. cara, é uma puta responsabilidade. E ela já mostrou o quanto ela confia em ti. O quanto ela espera Você algo de acredita ti que fazendo isso. Uma vez uma pessoa, ela ia cometer suicídio, ela passou na secretaria, ela entrou na secretaria para falar comigo. E eu consegui conversar com ela, conversar. E você conversar, eu senti um peso. Falei, meu Deus. Tem algo aqui. Vou ter que orar por essa pessoa aqui. Aí você tem que virar a conversa para ir pro lado espiritual. Né? Que talvez a pessoa não esperava, Não né? esperava, porque ela vai ouvir outra coisa. Cunho. Né? Ela tava... E eu só descobri que ela ia cometer suicídio pelo irmão da pessoa. Falei, o que você fez com o fulano? Não fiz nada. O que ele falou com você? Ele falou que ele estava chateado, estava desempregado, queria oportunidade, tal. Eu conversei com ele, tal. Que ele é outra pessoa. Uau. E ele contou pro irmão dele, falou, hoje o Randall salvou minha vida. Eu ia descer e ia cometer suicídio lá no terminal lá no trem. Meu Deus. Então aquilo, olha a responsabilidade. Você imagina só se eu sou um cara, eu falo, esse cara tá aí, puto, cara chato. Aí passa pro fulano. Fala pra ele que eu não tô. Você mesmo eu faço isso, Fran. Aí ele não ia estar mais. Aí um dia acontece, sai a conversa. Aí vai, pois ele passou aqui, quem fala com você? Eu falei, cacete, né? Então, olha a responsabilidade que você tem. Porque quando você está na função pública em destaque, as pessoas acham que você tem poder, acham que você tem como resolver a vida delas. Então elas te procuram, é normal. E você tem que estar preparado para isso, para ouvir essas pessoas e tentar fazer aquilo que está no seu alcance para ajudar elas. Para dar uma palavra de incentivo, dar uma palavra de... Às vezes não é a resposta que ela queria, né? Ali naquele momento, mas também não deixou ela... E eu, naquele momento que eu consegui conversar com a pessoa, teve um momento que eu consegui virar e falar, eu vou orar por você. E ele aceitou. E na oração, eu falei, Deus, tira esse peso do coração dele, muda essa vontade do coração dele. E comecei em oração, falar sem com saber ele. O que de fato... Sem saber. Ele não tinha falado literalmente, ele né? não me falou, ele não falou até hoje pra mim, que foi o irmão dele. Nossa. Porque ele foi o irmão dele, falou, Randall, salvou minha vida hoje. Então,
São pessoas que passam a vida da gente, que eu falo que a minha função, a minha igreja é lá. Né? Tua congregação. Minha congregação é lá. Porque as pessoas vão procurar para você uma palavra de esperança, de uma palavra que achando que você pode... E realmente a gente tem uma visão de mundo diferente. E você pode mudar, principalmente você falando do amor de Deus para essas pessoas. Pronto, é o suficiente, né? A gente sabe que o amor dele basta. Ontem eu passei por uma colega de trabalho e ela estava muito triste. E eu falei, por que você está triste? Ela falou, eu tô arrasada, minha vida não tem mais sentido. Meu Deus. Aí eu me senti na responsabilidade de sentar. Eu tava correndo. Aplicar o meu tempo de qualidade com ela. Eu tive que sentar e falar, vem aí, o que tá acontecendo? Sobre isso que eu falei quando o tempo de qualidade entrou aí. Porque eu ele sei tem que ele esse exercita isso muito bem. Pronto. E aí eu sentei com ela e falei, o que tá acontecendo? Aí falou, Jonatas, não sei, eu tô triste. Faz 7 anos que eu separo do meu marido. Sabe, 7 anos nunca nenhum homem se interessou por mim. Tô me sentindo feia. Eu falei, mas é sua cabeça, não é feia. Aí eu falei, já sei, a sua alma tá pesada. O que você tá preenchendo, o que você quer preencha, não é um homem que vai preencher você. Se você não for feliz, sozinha, com alguém, vai ser muito menos. Porque essa pessoa também tem as bagagens dela, ela não vai te fazer feliz. Vai só ela vai trazer as bagagens dela pra você e você vai pesar mais dentro da sua vida. Você precisa ir pra igreja e mudar o seu ambiente de convívio. Sobe o nível. É porque a igreja... não gosto de igreja. Não, você tem que gostar de igreja. Não, mas a igreja julga. Não, quem julga é você. Sua cabeça te julgou já agora. Você acabou de ser julgada por você mesmo. Aí recebe de volta aquilo que tá no interior dela. Mas é difícil a gente enxergar, né? A gente só recebe, ou só não recebe o que nos falta. Exatamente. E Fran, na verdade, essas coisas... É só Deus que pode preencher esse vazio. Esse tempo de qualidade, você tem que ter o tempo de qualidade no mundo espiritual para você dar o tempo de qualidade no mundo material. Linguagem de valorização gospel. Como aplicar? Aplique na sua vida espiritual e seja feliz. Porque na verdade, é isso. Se você tem um equilíbrio do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, entra em conflito com o outro, dá um pane em você e acabou. É um lutando contra o outro. É a alma lutando no espírito, lutando na alma, o corpo padecendo. Aí é onde vem o câncer, onde vem a depressão, onde vem a dor de cabeça, a dor nas costas, a tensão nos seus... O cara trava e morre. Pronto. Por quê? O corpo não aguenta a pressão do corpo, da alma e do espírito. Não aguenta. O corpo padece. Exatamente. Então as pessoas estão doentes por causa disso. Mas vamos pro próximo ponto. Bora. Apenas isso. Bora que tem mais. E tem Como é que muito a gente assunto. tá de tempo? Tem muito assunto. A gente estava mesmo ontem preparando, eu e a minha irmã, preparando a palavra para um grupo, né, que a gente tem toda terça. E a gente estava falando da mulher que é samaritana, que encontrou Jesus no poço. É uma palavra bem conhecida, acho que dá para falar aqui, porque todo mundo vai saber. E a dor dela era na alma, no espírito e no corpo. A sede que ela buscava saciar naquele poço, ela começava no corpo, mas na conversa com Jesus ela mostrou que ela tinha uma sede na alma, pela ausência, né, de um companheiro. E no espírito, quando ela questiona Jesus, né? Mas e de onde que está essa água que tu me promete que eu vou beber e nunca mais vou ter sede? Né? Então, tem tudo a ver. A gente começou no tempo de qualidade, mas foi para a sede, para a alma, para o espírito. E isso tem tudo a ver com a inteligência emocional, né? É, isso aí. Então, é válido. Vai me conduzindo aí, se deixar eu vou falando, hein? Tá jóia. Então, depois do tempo de qualidade, então, só recapitulando aqui, palavras de afirmação, 32%, tempo de qualidade, 29%. Em terceiro lugar... Em terceiro lugar fica o toque físico. Mas é importante a gente explicar que no ambiente de trabalho, o toque físico é uma coisa, nos relacionamentos pessoais, toque físico se aplica de uma outra forma. Uma pergunta, Fran, por favor, porque eu tô aqui, gente, eu sou daqui. Eu né? sou daqui. Eu não estou, eu sou daqui. Ele está aqui. Isso. Certo? E agora eu quero entender... Que você tá na conversa, você tá falando eu quero isso? entender melhor. Não, eu quero entender mesmo aqui o negócio. Então, isso aí é só de trabalho. O que ele respondeu não tem nada a ver com a vida... O pessoal tá aqui nesse outro quadro. Yes, era sobre isso que eu Por que queria. você olha pra TV, Danube? Porque eu sou linda
E eu me acho linda. Eu me Mano. admiro o tempo inteiro. E eu amo ficar me observando. Olha Vou pra tomando um câmera. café enquanto isso, gente. Olha pra câmera. É show de você, desde a primeira live. Ô, Luiz, desliga aqui o monitor. Eles não A gente estão bota, ouvindo a gente bota um olhinho ali pra ver o tempo também. Bom, em terceiro lugar, então, no resultado de Jonatas, ficou o toque físico com 25%. Faz sentido? Bastante. Oi, companheiro, bom dia. Companheiro, não. Eu não gosto de mexer na minha orelha, não. Não? Não, é no trabalho. No trabalho, a gente No espera que ninguém mexa na tua trabalho. orelha. Meu Deus. No trabalho. Não, o toque físico é importante. Até porque... Pra você, eu aprendi nos coaches da vida Olha, andou pelas que mesas dos coaches. você se torna impactante na vida de alguém, marcante na vida de alguém, quando você aguça nela os 5 sentidos. Uhum. Então, pra mim, o Fato, pegar na olhar, mão, pegar na mão. olhar, falar, ouvir, cheirosa a pessoa, é importante. Então, pra mim, é importante isso. Bacana. Então, Ele eu tá valo- cheio da PNL, do coachianismo. Eu te falei. Nunca fiz esse curso, sabia? Mas a igreja é um eterno preparo. Nossa, é um Exatamente. centro, o maior centro de treinamento milenar, né? Hoje os coaches estão aí, mas na Exatamente. verdade, cara... Os a cristãos Bíblia- levam... A estavam Bíblia antes. tá aí, os códigos estão lá, né? Exato. Então, para mim, o toque, um abraço, para mim é importante. A pessoa, pessoas que me viram pela primeira vez, eu procuro impactar ela para ela nunca mais me esquecer. Uhum. Então, eu tô com você, eu vou lá, cumprimento, dou um abraço e tal. E tudo bem. Se mostra presente, né? Olha no Você olho. imagina se eu tô se com você aqui. apresenta. Oi, Fran, tudo bom? Aham. Ah, legal, legal. Nossa. Eu não conectei com você. Uhum. Então, Aí marcou negativamente, né? Isso. Ao contrário. Então, seu impacto primeiro. Depois você pode até ficar no celular e falar, hoje eu correndo, viu? Tchau, valeu. Mas o primeiro. Tá bom, tchau. Uhum. Entendeu? Porque a sua sensação é a primeira. Uhum. Aquela que marcou pra você. Exatamente. Então, para eu marcar a sua alma, Que é onde estão as emoções, né? eu tenho que aguçar os seus 5 sentidos. Muito bom. Pelo menos 3 deles. Né? Que às vezes não é possível todos, né? Às vezes é possível Às vezes todos, não é possível, né? não combina, às vezes na conversa, se tu não Porque tá não na tem gente que palestra. você fala, nossa, eu não bati o santo daquela pessoa. Demais, demais. Porque que tem. os seus 5 sentidos, de alguma forma, é bloqueado. Uhum. E a gente grava aquilo que nos impacta emocionalmente, né? Então, positivamente, negativamente. Então, se tu, é exatamente o que tu falou. Se tu impactar a pessoa na emoção, ela vai sempre lembrar de ti. Agora, se tu rejeitar ela, né? Falando no sentido do exemplo que tu trouxe, também vai ficar marcada. Ela não vai te esquecer da pior maneira possível. Por isso que é importante ter um bom Né? perfume, investir num bom perfume. Ele é Cumprimentar a cheiroso. pessoa. Cumprimenta a pessoa com Ser Com cheiroso vontade. é bom, né? Demais. vontade. Marca muito. Demais. Fala firme. Oi, Fran, tudo bem? Fala firme. Esteja Ouve a ali naquele pessoa, momento. Olha a pessoa. Aham, Fran. Não, tá bom. Eu tô falando pra ela aqui, eu não tô pra você. E a gente pode falar da linguagem não verbal, né? Que eu até falei nos meus stories mais cedo. A gente fala de linguagem de valorização, mas comparando isso com o idioma, porque é a teoria do Gary, né? Mas quando a gente traz isso para o amor para a linguagem, a gente também pode falar da linguagem não verbal. Sim. Né? Então, tem tudo a ver com esse teu exemplo, né? Eu tô presente, mas o meu corpo tá mostrando aqui que eu tô presente, né? Que é isso que tu tá dizendo, olho no olho, um aperto de mão firme, uma presença ali mesmo. Porque é o seguinte, a gente que lida com o público, eu gosto muito de campanha eleitoral, pedir voto na rua para candidato e tal, né? Eu gosto muito disso. Se você desenvolve tão bem isso, que no aperto de mão você sabe se vai votar em você ou não. Então. Entendeu? Aham. A leitura que eu tenho da pessoa é um apertar de mão e eu sei se a pessoa gosta de mim ou não gosta Tá de mim. comigo ou não tá? Eu Uhum. falo, se tiver resistência aqui. Uhum. E aí, às vezes, tu também enxerga até a forma como tem que te portar, né? Aí Ali. vai muito como é que eu daquilo reverto? aquilo que você quer fazer. Isso. Aí você rodeia. E aí, Fran, tudo bem? A segundo contato. Deixa eu quebrar essa objeção. Pô, que legal, gostei do seu podcast. Pô,
interessante esse assunto. Eu vou chamar sua atenção já te elogiando. Para aquilo que é importante para mim. Que legal. Nossa, você estudou esse cara aonde? Pronto, já trouxe você pro seu universo. Então, isso aqui aí a pessoa já se empolga, já brilha o olho. Aí você pega uma bebida bem doce e fala, fulano, vem cá, você quer? Olha bem. Porque eu preciso aquele momento celebrar e deixar na memória dela uma melhor impressão. Eu vou pegar um doce. Eu não gosto de doce. Você gosta de beber o quê? Cerveja. Uma cerveja, por favor. Uma cerveja pra você. Um café sem açúcar? Um cafezinho sem açúcar, né? Não precisa ser doce, vai ser do gosto da pessoa. Então, mas o doce tem tudo a ver, né? Por isso que as melhores reuniões são de almoço, né? Então, quando eu sei que a conversa é dura, alimenta a pessoa. Que vai ter difícil de a conversa ali, eu vou cedo pro almoço. Aí vamos almoçar, porque se a conversa vai ser difícil. Estratégias de relacionamento interpessoais com Jonatas Randall. Vamos pro próximo, demais, vamos lá, gente, vai. Demais. Ó, a gente tá de olho ali no horário, né? Esse é o nosso CoachCast, mais um episódio do nosso CoachCast. O podcast para falar de inteligência emocional. Hoje a gente está com o nosso primeiro convidado e nós vamos agora para a 4ª linguagem de valorização no ambiente de trabalho de Jonatas Randall. Uma pontuação minúscula de 12% presentes. Ganhar presente. Dar presente. Talvez que eu não me importo de não receber. Eu não me importo não me importo de dar. Eu vou no aniversário de alguém. Eu acho que minha presença é um presente. Você acha? Então, eu não me importo de não receber. Chega dentro de uma caixa. Eu acho que esse 12% tá muito alto. Tá alto demais tá até. Tá muito alto. Eu acho que aí, nesse caso, quando ele respondeu, ele quis dizer que ele presenteia, sabe? Ah, tá. Assim, algumas pessoas pontuais, assim, eu sei lá. Porque gostar mesmo, ele não gosta. Não me importa. Não é uma coisa que me chama, nossa, que chato, meu aniversário nem me deu presente. Não. Tanto faz. Não faz diferença. Pra ver, né? Se a gente não entende isso, a gente fica achando que a pessoa vai se sentir valorizada do mesmo jeito que a gente. Olha a importância desse assunto. Neste caso aqui, tá? Eu gosto de ganhar presente, mas eu gosto mais de dar presente. Então, ele recebe bastante presente. Mas as pessoas que me dão presente, eu retribuo com presente. Então, eu tenho essa percepção. Então, dar presentes é muito poderoso, né? A pessoa inconscientemente e imediatamente ela fica com a sensação sabe de que deve uma coisa algo. que me agrada? O gesto. Não é o valor, presente, né? Se custa muito ou se não custa. A pessoa vai viajar, tá lá do outro lado do mundo, ela compra um chaveiro pra você. Cara, ela podia estar pensando em qualquer outra coisa na viagem. O vinho, um amigo meu me trouxe um vinho. Falei, pô, cara, a logística trazer um vinho. Eu tentei trazer 2 garrafas quando a gente foi viajar, né? É difícil. Foi um trampo. Sei. Então, esse sacrifício, pra mim, é importante. Né? Porque não é. Tem o custo, mas tem toda a passei mão, em tal né? lugar, eu vi tal coisa e parece que você trouxe. Pronto. Sabe o que eu lembrei agora, né? Parece com você. Nem vamos puxar esse assunto. Não vamos. Não? Que assunto? No final, fica com a gente até o final que vai dar treta aqui. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. É a história do sapato. Gente, ela baixou o olhar, acho que ficou até chateada. Eu não devia ter puxado esse assunto. Nossa, fiquei muito decepcionado essa parada aí. Fiquei decepcionado. Querem falar de presente? Sabe Vamos lá, o pior vida de ao tudo? vivo aqui, gente. Olha, no meu O Anderson teste... tava comigo e ele falou... Poxa. É verdade. E aí, Anderson? Não, mas aqui não. Eu tava Bom, fora. cheguei aqui, desculpa. Eu fiquei decepcionado, porque ele também concordou. Foi a cara dela. Endossou. Quando eu se entreguei pra ela, eu comprei um negócio que é sua cara. Eu nunca compro, viu? Pensou assim, agora eu vou abafar com esse ele, presente. o Anderson e o cara da loja que vendeu. Quando eu cheguei na loja, porque eles já estavam lá conversando e tudo. Foi uma comitiva. Aí eu cheguei, aí o cara da loja virou pra mim e falou assim, nossa, tem muita cara dela. Eu falei, eu fiquei assim toda inflada, né? Nossa, imagina. Vai eu sair olhei toda um para negócio, a prateleira, né? assim, falei, nossa, o que ele comprou aqui pra mim? Yeah. Ai, foi Daquele jeito. uma experiência pra mim. E eu nunca mais vou esquecer essa experiência
do sapato. Marcou muito. E de saber como as pessoas me enxergam. Eu ia dizer, vamos falar direitinho essa história, né? Pra não ficar mal aqui. De como as pessoas me enxergam e o que eu quero que eles enxerguem. O sapato, a experiência do sapato me fez refletir muita coisa. Sobre autoimagem. Nunca mais né? dei sapato. Eu dou dinheiro, ela compra. Nossa, Você acha? sei. Fazer o quê, né, amiga? E aí? Ele não sabe comprar sapato pra mim, não. Tá tudo bem, eu Tá escolho. tudo bem, tá tudo eu não bem, tem né? problema. As amigas eram, Sei. nossa, que lindo sapato. Então, não eu sei o quê. conheço o sapato, né? Eu achei Um que... dia eu vou trazer Agora, Fran, sinceramente, sapato. parece ou não com ela o sapato? Eu achei, deixa eu explicar. Eu achei Fran. um sapato... vai complicar pra minha vida aqui, gente. Eu achei um sapato extremamente sofisticado, mas não comunicava com o que ela desejava naquele momento. Combinar com a roupa da X, é isso que tá falando? Não, é com o estilo que ela queria ter naquele momento. Não, mas eu Já dei... tem mas o eu- quê? Tem 1 ano, 2 anos? Mas já? eu não dei pra ela por causa do argumento do sapato, ela usar quando ela quisesse. Eu olhei o sapato e disse, nossa, sapato bonito, vou levar pra ela. Eu não... Mulher, ela já olha já o brinco, já olha a cor do batom, a roupa, a camisa, tudo. Ela já faz o conjunto, né? Isso, Do sapato. isso. É. Eu não olhei ela vestida no sapato, na roupa, eu não fiz a Olhou o combinação. sapato, né? Olhei o sapato e falei, nossa, sapato bonito. Mas o problema não foi que dela. tu até aí tava acertando. O problema é que tu chegou lá e disse que era a cara dela. Aí tu não tava mais falando Não, mas do não é a sapato. cara, não é a cara. Sim, Não é a cara. E não é, sim, entendeu? não é o Não é rostinho. o rosto dela, Não é o- gente. Sim. No conjunto da obra, numa roupa legal, cara, ela aquele sapato caberia pra ela. Foi isso que eu fiz. Entendi. Tu acha que melhorou agora? Mas tudo bem, já deu muita tristeza essa parada aí. Deixa esse E por causa disso, sapato pra lá. Ok. Ok? Depois do sapato do presente, nós vamos ficar com apenas 4% de atos de serviço. Eu achei que ficou um pouquinho incongruente essa resposta aqui, talvez na hora de preencher. Porque na primeira, quando a gente falou de palavras de afirmação, tu afirmou que a pessoa, quando entrega o que tu pede, é muito importante. Então, me diga se 4% de atos de serviço tá fazendo sentido. Ou Mas- eu que não interpretei aqui. Não, talvez que esteja sendo conflitante aí, uns 4%, porque eu não esperar das pessoas o ato de serviço. Fazer alguma coisa por mim. É demanda que precisa acontecer, não é Então, um a mais. Não é as pessoas trabalharem para mim. Entendi. Não, eu trabalho para elas, eu sirvo elas. Dando Por direção, isso que entregando. isso talvez tenha dado o número aí. E tem tudo a ver comigo. E aí esses 4% sim, porque eu não faço nada esperando de você que faça por mim. Porque se todas as pessoas que eu fizesse por elas fizessem alguma coisa por mim, eu tava muito bem. Sim. Porque, graças a Deus, quando eu posso usar minha função ou minha influência para ajudar alguém, seja qualquer for, até inimigo, eu ajudo. Bem tranquilo. Não é esse o tu, número? tu expressa amor também servindo, né? É Também um pouco trabalhando. triste, mas é. Mas Beber água pra não falar muito. Isso. então, bebe água. talvez deu certo aí o percentual. Olhando dessa Já- forma deu certo. Talvez por causa sei lá, decepção de não esperar, já esperar de alguém e não vir. E talvez isso já não é mais importante pra mim. Então o que eu faço? Tanto Eu faz. vou fazendo. Tipo assim. Eu faço. O importante é eu fazer, não é as pessoas fazer por mim. O importante é a entrega geral do teu setor, digamos assim, das tuas demandas. Né? Então a relação trabalho, eu lógico que a gente tem que aplicar a inteligência emocional, né? Fazer ali a gestão, mas ela está sendo paga por aquilo, né? Eu dou muito valor pro extra, o voluntariado. É uma coisa Tá que fora do meu horário, nem me pediu isso, mas eu Ó, entreguei eu mais. falo o tipo assim. seguinte, ó. Você tem que semear pelo menos 3 vezes mais. A primeira é para o seu sustento, porque você está sendo pago por aquilo. A segunda é o plus, é o a mais. Se o chefe vê que você está indo bem, que você está se esforçando. A terceira é para calar a boca daquele que fala demais e que trabalha de menos. Então você trabalha 3 vezes mais. Então, se eu posso ser um secretário do Furlan para trabalhar das 8 às 5. Fica lá, só Pronto. 5 horas vou embora e deu. Sábado, domingo eu ligo pro Beto Pitelli
e fala, Beto, você tem agenda hoje? Eu vou te acompanhar. Mas eu poderia não ligar para ele. Eu poderia não estar nem Vou aí. viver meu sábado Porque de boa. é um voluntariado, eu não tenho obrigação de ir. Então, é isso, essa relação que tem que se parar. Então, os 4% que não pesou é porque Achei que deu super bem. tá dentro desse conceito mesmo de eu fazer um serviço, né? Eu prestar Tu um aplica serviço. pra ti, quando tu vai servir as pessoas. É. Né? Mas não espera a Eu mais sirvo contrapartida. que sou servido. Agora, o trabalho não tem relação de trabalho, eu recebo um salário. Sim, sim. Aí eu tenho que fazer gestão de pessoas. E dentro de gestão de pessoas, é muito importante para mim a entrega. Porque se você tem uma responsabilidade de uma cidade, Nossa. numa pasta importante que é a nossa lá, você tem que prestar conta, porque se eu for mal, quem está indo mal é a cidade de Barueri, o prefeito fulano que escolheu mal. É a administração, fora eu fui mal. o efeito cascata, Então, né? como eu recebi a confiança dele, eu tenho que dar conta do recado. E não deixar a peteca cair para ele. Porque o que eu fizer de errado reflete nele. Exatamente. Não é só o Então- teu nome, ou às vezes nem é o teu nome, direto dele, né? É totalmente dele. Eu exerço a força a confiança dele. Mas o povo elegeu com total confiança nele, com a maioria dos votos, confiando nele, para que ele administre e ele pega os seus parceiros para ajudar a administrar aquilo Fazer que a roda girar. foi confiado para ele. E E aí, isso tá dando certo há 6 anos. 6 anos. 6 anos de sucesso. E Já estou com o Furlan há plena 16 ascensão. anos, né? Eu trabalhei com a deputada Bruna Furlan na UNB também, que é deputada hoje aí na cidade, deputada estadual. Mas é assim aqui na TV, né? É assim no meu trabalho, é assim no partido onde eu milito, é assim na campanha. Então, nós temos um grupo de voluntários na campanha do Beto, por exemplo, que eu exerço liderança lá. Então, ajudando a coordenar as coisas. Então, lá eu tenho todo o traquejo, porque lá todo mundo é voluntário. Entendi. Aí é outra A pegada. cobrança é diferente. Mas também quem tá lá tá com o coração na coisa, né? Aí você tem que ganhar o coração da internalizou pessoa. a causa. Você tem que ganhar o coração das pessoas. E eu sempre falo, exercer liderança é você estimular na pessoa a servir a sua causa. Voluntariar na sua causa. E ela tem que enxergar a missão maior, né? Acho que se ela enxergar a missão maior... É isso aí. No momento que eu pago você para você estar no projeto comigo, então eu não exerci em você a minha liderança. Eu exerci meu poderio financeiro para te trazer, para você prestar um serviço. Aí tem uma relação comercial. Tu acha que tem como juntar isso? Tem. Tem como juntar, Tem. é saudável. O plus, né? Então, eu fui contratado para trabalhar entrevistando na TV Barueri. Só que final de semana, a TV Barueri, ela faz uma externa. Eu vou na externa. Você não ganha pela externa. Mas você fez a externa. Tá presente. Aquilo é voluntário. Você não ganha para aquilo. Então, e tem vários exemplos que você pode colocar aqui, né? Sim. Então, uma pessoa que cuida de cabelo. Ela tá lá, ela sabe fazer escova, ela sabe fazer a progressiva, essas coisas. Mas ela quer fazer surgiu no mercado um produto diferente, ela vai fazer um curso por aquilo para ela aprimorar os conhecimentos dela, para aplicar nos clientes dela. É o plus. Ela vai ganhar. Ela vai ganhar mais. Ela vai ser melhor Vai que os servir outros, mais, vai servir mais, vai ter, as pessoas vão querer estar com ela, querer ser atendido por ela. Porque ela estudou, porque ela cuidou, porque ela sabe com coerência daquilo que está sendo proposto a fazer, ela sabe na prática, na teoria, e eu vou sentir seguro. Imagina as mulheres, vocês mulheres, chega alguém lá, eu acho que é esse produto que eu estudo com aquele, você vai olhar... Moda e falar, louco. A moda louco. Não dá. né? Ou então aquela mulher que pega um pedacinho do cabelo, pega o produto e passa assim, ó, para ver se não vai derreter. Mas tem que fazer o teste de mecha. Não ignore o teste de mecha. Você entendeu? Mas tem que olhar. Tem que. Mas você fica em cima, aí você já olha e fala, derreteu? Né? Eu já tive uma experiência dessa. Foi quando? Botou aí muitos anos, há muitos anos. Eu sempre fui vaidoso com cabelo, né? Pronto, gente. Pronto, ele é. Aí eu tinha aquele cabelão aqui. Eu não como é tinha que era? estopete aqui ainda não, Não tinha? mas era bem mais jovem.
Aí eu queria passar um produto para o cabelo ficar mais, soltar os cachos, né? Fazer aquela coisa É pra mais... ficar liso. Não. Você acha? Só que o seguinte, a Mas pessoa você usava passou... cabelo longo ou não? Não. Não? Ah, tá. Não. A pessoa passou no Só meu pra cabelo, entender. eu sempre usei assim, passou no meu cabelo, deixou um pouquinho e foi na cozinha ver alguma coisa. Quando vou, eu tô aqui, né? Achando que é normal. Tá dando tudo certo na minha vida. Quando vai lavar, bicho, fica os toquinhos que ficou arrepiado. Jesus, O resto amado. que torrou tudo. Cara, Queimou. ficou horrível meu cabelo. Tu vê como não somos só nós, Não. estamos eminentes Mas a aquele esse serviço- tipo de Vários problema. homens fazem isso, várias experiências ruins. Eita, Inclusive, eu já fiz nós. 3 implantes de cabelo. Sério? Sério. Gente, ele vai Deus mesmo. Ele é. Eventualmente tu tocava no assunto bem de leve. Eu É, pensei, não é tanto assim, não. Sou extremamente vaidoso. Com o cabelo, o resto não tô de boa. Não, com tudo. Uhum. Olha, Gente. Fran, estamos aí, ultrapassamos aí já 6 Bom, espero que tenha gostado e eu minutos. tenha respondido aí. Agora eu gostaria de saber toda a sua experiência, Olha aí, gente. né? Então, eu nem fiz. Eu vou falar e depois eu tenho a última pergunta, né? Pra gente finalizar novo, com o mas- nosso convidado, né? Então tá bom, então você fala, depois eu falo então. Tá, joia. Então, pra eu falar sobre a minha pessoa, quem Não, tá não, sempre nos eu- assistindo, Mas sobre a Porque você faz a sua análise. sobre você, né? Sua Sim, análise entendi. profissional tá? do resultado dele. Pode Então, a falar gente sem nem- dó, sem dó, pode falar sem dó. A gente nem entrou na parte de relacionamentos pessoais, né? Graças a Mas Deus. tem. Não, pode pula essa parte. Não, Pessoal, vamos peraí. terminar aqui. só a gente queria fala. puxar o eu acho que assunto. todos lá estão interessados em saber, pelo menos o posicionamento. Não precisa falar, nem só. Não, printa e Por manda pra favor. ela. Vocês não querem saber? Não. Responda aqui nos comentários se você quer saber. Não, vamos. Vamos falar. É de boa, tranquilo. Você deu um golpe em mim, né, filha? Ainda Tá bem que ele bom. percebeu aos 56 minutos. Não, tô brincando. Tá bom, vai. Bom, gente, o teste de linguagem de valorização traz tudo isso que vocês puderam presenciar aqui agora, né? Algumas coisas fazendo muito sentido, outras tudo fez precisando de sentido. de um outro olhar, né? E o bacana é isso, não existe uma coisa só, não existe só um olhar, né? Para cada resultado que a gente tem, para cada análise, a gente tem a bagagem, a forma como cada um vê a vida, a forma como o coach vê a vida, né? E isso que é bacana. Penso que esteja, de fato, coerente com todas as falas que ele trouxe, né? Em relação à forma como ele vê o trabalho, a equipe e a vida. E antes de falar de relacionamentos pessoais aqui, Não, eu queria... Não é falar sobre relações pessoais, essa classificação só. Só a classificação. Ah, então tá bom. Vou colocar só na ordem, então, tá? Dos relacionamentos pessoais com autorização aqui do nosso coach ao vivo no nosso não CoachCast. tem autorização não, mas pode falar. Se ele não autorizou, não posso falar, gente. Eu tô nervosa aqui já. Tô não. Então, em primeiro lugar, tempo de qualidade. Atos de serviço ficou em segundo lugar. Palavras de afirmação ficou para o terceiro lugar. Toque físico está no quarto e presentes continua com 12%. Corretíssimo. Agora, toque físico Toque físico ficou em 17%. Baixo, né? E pra gente... O toque físico entra relativamente aquela parte Ó. que quer dormir colado e eu quero dormir descolado? Entra? Sim. Mas o 17% é o suficiente. É o que vai ter. É, mas é o que eu preciso. Preciso, né? Gente, acho que a gente foi bem profissional nesse podcast, porque eu pensei que ia dar mais problema. Aham. Brincadeira, gente. Bom, então, nos nossos últimos 2 minutos, eu queria perguntar aqui para Jonatas Randall uma fala para as pessoas que têm dificuldade dentro do mundo corporativo, seja qual for o tipo, né, de serviço que ela presta, se ela é autônoma, ou se ela é do terceiro setor, do setor público. Aquela pessoa que tem aquela dificuldade de se relacionar, de entender o seu colega. Qual é o conselho que tu daria para essa pessoa hoje? Fran, autoconhecimento. As pessoas têm que se conhecer. Perfeito. Não tem como eu interpretar você se eu não me conhecer. Uhum. Eu tenho que me conhecer primeiro. Porque no momento que eu me conheço, eu coloco filtro e as minhas relações pessoais, interpessoais vão ser melhores. Uau. É isso, autoconhecimento. Perfeito. Esse foi mais um episódio do nosso CoachCast com o nosso primeiro convidado. A gente quer agradecer demais. Estou realmente me sentindo muito honrada de estar aqui com Gostou? vocês. Você gostou? Gostei demais. Ele Gostei trouxe demais. bastante coisas, conteúdos
para acrescentar aos nossos ouvintes. Verdade. É ou não é? É verdade. Ah, você puxa saco, Danúbia. Eu Para. sabia. Quer me agradar? Eu sabia. Eu Não, sou mas eu a sua gosto. fã número 1, né, filho? Tem que ser, né? Tem que ser, né, filha? É. Você casou comigo, escolheu, né? Escolhi. Me impressionou. Impressionou, viu? Aí. Sabia que tudo ia terminar bem, gente. Eu sabia. No fundo, eu sabia, tá? Tudo certo. Por isso que eu aceitei esse desafio. Obrigada, Jonatas. Eu que agradeço. Obrigado, Fran. Obrigado, Danúbia. Falar sobre essas coisas eu gosto. Assunto que é polêmico, né? Mexer na ferida. É polêmico demais. Porque se expor, né? Uma exposição da gente, do nosso sentimento, É, sim. do nosso jeito. Mas é um assunto real e precisa ser falado, precisa ser... Colocar luz nisso, né? Colocar luz nisso, trazer mesmo à tona. Deixa vir. Tomara que venha mais pessoas aqui, né? Que topem de fazer isso aí. Quero aqui já sugerir o Júlio Leal e o Edson, os dois estão aí nos bastidores aqui. Como convidados, pode convidar eles, acho que é legal. Eu senti uma aceitação e uma negação ali. Olhando pra... a linguagem não verbal, um aceitou e outro não. Mas você percebe que mas a linguagem corporal de um tá assim, Não. Quando vê, eu vou. É. É porque aqui o Vida ao Vivo não é todo mundo que topa, não. Não é. Não foi nada combinado, eu fico preocupado com essas coisas, né? Mas acho que sai bem, né? Não, eu acho foi que muito bom. Não Acho tem que que sai se bem. preocupar com isso. A vida ao vivo, a sua vida ao vivo é muito boa. É uma experiência muito boa. E não estou falando aqui agora como esposa, mas como profissional mesmo, que foi a nossa pauta. Ele é um profissional muito bom, um líder muito bom. As pessoas que estão com ele, que trabalham com o Jonatas, quer estar, quer ficar, porque é bom. É gratificante, a gente aprende muito. E eu falo por mim mesma, né? Aprendi muito e aprendo muito todos os dias. Era suspeito É um dizer, excelente profissional. É suspeita, mas assim, é suspeita e não é, tá? Porque imagina a pessoa que é casada e que trabalha próximo, né? Não é fácil, né? Tinha tudo pra dar errado. Deu certo, não acha? Pensa por esse lado aí. Né? Mas tudo, assim... Tudo é uma questão de ponto de Mas vista, eu né? não levo pra casa assunto do trabalho. Ó, esses tempos ela comentou Só pra sobre. terminar, meu. Isso. Um dia eu tô lá na secretaria, sentado lá, ela entra para dar uma DR. Mas isso faz muito tempo, né? Não, Provavelmente. poucos dias, uns 20 dias. Não, tem mais. Ela entrou, Me ajuda ela a entrou te e falou, ajudar. Danúbia, desculpa, filha, aqui não é lugar pra gente falar sobre esse assunto. Esse assunto em casa tem alguma pauta de trabalho? Não, então a gente fala depois. Lembrando aqui Não as aplicou o tempo de mulheres, qualidade. Lembrando aqui que não é fácil. Não é nada não é fácil. Trabalhar trabalhar junto não é fácil. Trabalhei com Eu meu marido. tenho Aí que- quando vai uma moça lá no gabinete lá e fica 1 hora comigo, ela fica rodeando em volta da porta. É difícil. Não, Complicado, gente, eu não gente. faço. Gente, não é possível um negócio Viu, Edson? desse. A sala É é de difícil, vidro, cara. não? Não é de Não. vidro. Não é Queria difícil. entender. Não. Mas ela pode entrar na hora que ela quiser, mas, meu, eu tô ouvindo a Não. pessoa, o tempo de qualidade. E o respeito pelo indivíduo que tá ali, pela indivídua. Não, Mas não é muito fácil. delicado. De A gente vez tá em falando em quando, tom de e brincadeira, de vez em mas- quando tem umas recaídas. Tanto no trabalho, que são... Às vezes eu não aguento, sabe? Tem coisas que eu não durmo sem resolver um problema. Eu não durmo de mal. Ah, eu durmo. Porque eu não tenho problema. Não. É que ele Vamos acorda de bem, ela resolver dorme ali. de bem. É, É diferente. Entendeu? Então, às vezes, você quer tentar resolver aquela situação para não passar o resto do dia ruim. De vez em Aquela quando eu gastura. tenho umas recaídas. Mas... E em casa também. Às vezes o trabalho vai para casa. Mas nós temos sim uma regra. E a gente tenta cumprir essa regra. Porque é aí que a coisa funciona. Flui. Muita Mas- inteligência Exatamente. emocional aqui. Mas gente. é muito. Muita. Oração, jejum, inteligência emocional. E olha, Obrigado, Fran. Perfeito. Obrigado, Danúbia. encerrando aqui o nosso coachcast, né? Vida ao vivo, Vida ao vivo. com Jonatas Randall, secretário de Tecnologia e Inovação da cidade de Barueri, o presidente aqui do nosso canal Barueri.live, o nosso primeiro convidado, né? Nos E deu essa honra. lindo, maravilhoso, minha esposa. Pronto. Obrigada. Olha, é legal. Agora, da próxima, sempre traz um casal para os dois brigar aqui do lado de cá. Então, mas é... Então, mas aqui. Mas aqui Essa ela. foi a intenção dela e não a nossa. Imagina, gente, imagina. Mas a gente tem que trazer outro casal, mas a advogada tem que estar junto.
A Aline está em Brasília. Se der uma situação, uma ela pauta lá segura. e não pôde estar aqui. Nós temos uma advogada, porque eu e a Aline juntas, Dá eu e problema? a Fran Dá problema? juntas, A gente tem não- um perfil muito parecido. é o nosso perfil. E aí vem a Aline com Eu um gostaria perfil que depois vocês totalmente compartilhassem comigo o resultado da pesquisa de vocês que eu respondi, por favor. Ok, com certeza. Vou chegar no seu e-mail em 5 minutos. Ok. Nós duas, por favor. Demanda. Agora você quer saber? Não entendi. O resultado Você- de tudo pelo qual ele passou aqui agora, né? É, Isso. eu não fiz eu respondi um questionário, Sim, 30%. Tem um blá, blá. relatório. aham. Eu respondi de vocês também. Eu tô O curioso. nosso? É, Ah, quer saber? É, Pra já, Fran. mas já acabou o nosso tempo. Mas É. senão eu já falava aqui agora. Porque o meu foi feito ao vivo. Ao Tudo bem, vivaço. então. Sabia? eu quero ver isso aí, a parada aí. Encaminhar Tá o bom. link pra ele. Tá Né? bom. Você vai Vai, ver. vai. Porque as pessoas que estão assistindo já sabem. Pessoal, obrigado aí. Ó. Quem puder me seguir na rede social, Randall Oficial Barueri. Randall Ou Oficial. Randall Barueri Oficial. Oficial. No Instagram e Facebook. É isso aí. Qualquer coisa, estou na área aí também. Pronto, Obrigado, hein? muito bom. Até a próxima, Parabéns. gente. Valeu, pessoal. Obrigada. Até o próximo podcast. E... Quem é o próximo aí a fazer?